Olá, eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, o nosso assunto é Sherlock, uma série baseada nos livros de Conan Doyle. Com certeza você conhece. E para falar da série, está aqui com a gente Jean-Pierre Chauvin. Tudo bem, Jean-Pierre? Tudo bem, Sandra. Boa tarde. Boa tarde. Que bom que você aceitou nosso convite. O professor Jean-Pierre, ele é mestre e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP. Ele é graduado em letras também pela USP, pela nossa querida FEFELESH, né, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde também fez a licenciatura em língua portuguesa. Atualmente, o professor leciona a cultura brasileira, especialmente a prosa de José Saramago, o romance policial de Agatha Christie, tudo lá na FEFELESH, né? Na Faculdade de Letras. Não, na verdade, essas são na ECA. Na ECA. Isso. E agora sim, na Letras, é a disciplina da área de pós-graduação Cultura Luso-Brasileira nos séculos XVIII e XIX, Literatura e História. Muito bem. Eu adoro essa abrangência, né? Essa diversidade de... Sim. Acho que faz muito bem a nós, Sim, né? a gente tem até um risco, né? Mas... É verdade. Temos que ler muito, estudar muito para chegar. Sim. Muito bem. O professor Chauvin, Jean-Pierre Chauvin, ele também é autor de diversos livros e artigos, entre eles, que eu tenho aqui em mãos, é o Crimes de Festim, ensaio sobre Agatha Christie. Você quer falar um pouquinho do seu livro? Você quer apresentá-lo para nós? Assim, é um livro que nasceu ligado à disciplina que eu dou a optativa lá na ECA, sobre Agatha Christie. São 4 ensaios que abordam livros dos anos 30 e 40, né, basicamente. Muito bem. Ele foi publicado pela editora Todas as Musas e é desse ano. Foi um lançamento recente, né? Está fresquinho, muito bem. Ótimo. Aqui, ele também lançou um outro livro sobre Machado de Assis, um outro livro que é O Poder pelo Avesso na Literatura Brasileira, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto, pela Ana Blume Editora. E um outro, que Pensamentos Crônicos, esse daqui pela editora Patuá, de 2011, é literatura ou são ensaios, são estudos? São pequenas crônicas minhas mesmo, me meti a cronista. Muito bem. Bom, vamos falar da série. Sim. Sherlock é uma série de TV, é um drama policial baseado nas histórias escritas por Arthur Conan Doyle, né? É sobre o personagem já famoso, histórico já, que é o Sherlock Holmes. É interessante a gente pensar que desde que ele foi criado, ele é tão verossímil que as pessoas desde o começo começaram a escrever, né, para o personagem, para o endereço dos livros. E até hoje existe um culto, como se ele realmente existisse. É aquele caso em que o personagem talvez supere até a presença física do seu autor. Sim. Não é? Sim. Então, ele foi criado, a série, falando agora da série, a série foi criada por Stephen Moffat e Mark Gatiss e é estrelado pelo um grande ator, né? Benedict Cumberbatch como Holmes e Martin Freeman como Dr. John Watson. Desde 2010, a série está sendo exibida, né, no Brasil, pela Netflix, estão disponíveis lá, e já foram produzidos 3 episódios para a série, transmitidos durante 4 temporadas. Provavelmente, acredita-se que essa última, a 4ª temporada, pode ser a última, mas também não está decretado o fim, né, da série como um todo. Além de também foi feito um especial exibido em 2016, que foi transmitido em janeiro aqui, né, de 2016, também aqui no Brasil, também na Inglaterra. Desde o início, então, de 2010, foram 4 temporadas, com 3 episódios cada um, todos eles de aproximadamente 90 minutos, ou seja, é quase... Filmes, né? São quase filmes, né? Quase um longa, né? Por 3 longas por temporada. E não é assim constante, ou seja, você não vai ter uma produção assim, mesmo porque é uma produção difícil, refinada, então não tem, não é em sequência, não é todo ano, né, que tem regular, digamos assim. Sherlock Holmes é uma produção entre a British Broadcasting Corporation, a BBC, né, BBC,
e a WGBH Boston para sua série antológica, né, que é sensacional. Já foi candidata a muitos prêmios, já ganhou outros tantos prêmios. E, bom, vamos falar com o nosso convidado sobre a série, sobre o autor. Vamos falar primeiro sobre o nosso autor, do Conan Doyle, né? Conan Doyle nasceu em Edimburgo, em 1859, e viveu até julho de 1930. Foi um escritor, mas ele também foi médico, e ele se aproveitou muito desses seus conhecimentos sobre medicina. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o autor primeiro? Sim. Fique à vontade. Conta um pouquinho para a gente, para o nosso público. Ele vem na esteira do Edgar Allan Poe, né? Quer dizer, praticamente são, né, de certa forma, contemporâneos, né? E o Watson encarna, né, o tipo médico que tem uma inteligência, digamos, como a nossa, talvez, né? Mas que está diante de um genial, que é o Sherlock Holmes, que é uma coisa extraordinária, que vê pistas em qualquer coisa ele deduz. Né? Mas eu acho que, de fato, essa experiência com a medicina do Conan Doyle certamente interferiu na personagem positivamente, porque os livros estão cheios e a série mais ainda, detalhes toxicoeconômicos, drogas que fazem tais efeitos ou não, enfim. Certo. E ele conhece bem, né? O personagem conhece bem as drogas, os seus... E ele é usuário, né? Sim, o próprio Holmes usa cocaína, né? Então. Ele injeta em si mesmo para ficar com o cérebro mais brilhante, digamos. Né? Pois é. Então, e ele, assim, o Conan Doyle fala que ele se inspirou em alguns personagens da vida real, inspetores de polícia e tal. Ele mesmo virou, de repente, também consultor da polícia. Pois é. É impressionante isso. Tem essas histórias, né? Que ele mesmo começou a ajudar de alguma forma, oficialmente mesmo, né? Com dicas de, esse veneno não poderia causar tal efeito. É legal. Usando os seus recursos literários para ajudar de fato. Isso. Foi criado um grupo, né? De interessados, enfim, é uma coisa muito estranha. Muito séria, né? Para eles, muito sério, né? Então, o que parece para nós um pouco de ficção, acabou virando realidade. Talvez até pela época, né? Acho que sim. Acho que hoje não aconteceria, sei lá. Eu acho que hoje não ia se levar tão a sério. Talvez ou muito diluído em demais informações, em demais grupos do Facebook. É verdade. Porque vira aí uma coisa, uma coisa de redes sociais, né? Sim. Pois é. Então, na série, a gente vê o Sherlock Holmes vivido pelo Benedict Cumberbatch, que ele usa já tecnologias, porque é uma adaptação dos livros. Como é que você vê primeiro que o Cumberbatch, ele é um fora de série, né? É fora de série mesmo e tal. Como é que você vê essa adaptação dos livros para os dias de hoje? Então, eles, pelo que eu sei, escorreram risco, né, a gente sabe, mas eles acho que deram uma solução muito boa também, né? Porque eles conseguiram modernizar a linguagem, eles colocam na própria tela as mensagens de texto, né, quando os personagens trocam, e que para nós nos torna mais cúmplices ainda das notícias que eles têm e das informações que eles têm sobre os crimes. Então eu acho bem interessante a saída que eles encontraram, ou as saídas que eles encontraram, os aviões, né? Imagina, são coisas que do século XX, XXI já. Certo. Né? Mas ao mesmo tempo preservaram uma coisa meio old fashion. Do Sherlock, aquele casaco é sempre o mesmo, aquele sobretudo, aquele cachecol bem londrino que eles usam, o vestuário. É muito século XIX, dá a impressão que ele é muito demodé. Certo. Mas conseguia se compensar com essa. Então tem um charme da época junto com esses avanços tecnológicos que são inegáveis. Né? E ao mesmo tempo o Sherlock Holmes é um ser quase anacrônico, né, na série. Por isso que eu acho mais fascinante ainda o ator conseguir lidar com essas sutilezas de época no nosso mundo que é tão veloz, tão rápido, né? É interessantíssimo. Então, eu já estive lendo que ele tem algumas características de síndrome de Asperger, é isso mesmo? Até é bom explicar um pouquinho o que seria, né, a síndrome de Asperger. Seria uma pessoa, ele digamos, espero não estar cometendo nenhum erro assim crasso, mas é quase um nível de autismo, né? É um nível brando de autismo. Exatamente. Né? Então, é um nível de autismo em que a pessoa ela tem habilidades específicas, seja como motoras, pode ser alguma coisa, habilidade com línguas, leitora, enfim, dependendo da habilidade. No caso do Sherlock Holmes, como é que você enxerga esse personagem até com essa ideia da síndrome e também da questão do uso de drogas, porque é muito estranho, né? Sim, pois é.
Na série ele usa ópio, né? Ele aparece pelo menos um episódio ali, deitadão numa daquelas casas esquisitas, né? Do bairro chinês. Isso. E aí você fala, nossa, ele realmente é consumidor, ele tá todo chapadão ali, né? Tem essa coisa legal, assim. Mas eu também acho que a síndrome em si, ela aparece em muitas coisas. Ele tem um mapa de Londres na cabeça dele, o horário dos trens, todos os trens ele sabe de cor. Quer dizer, é uma genialidade favorecida talvez por essa concepção muito introspectiva que ele tem. Sim. E ao mesmo tempo não ouve ninguém, né? Isso que eu acho que é o mais... O Watson faz apelos a ele, às vezes. Mas Holmes, como assim? Vamos sair de novo? Acabamos de chegar em casa. Não, mas... E ele não ouve, ele vai num rompante. Né? Então eu acho que Ele consegue... Por exemplo, como é que ele se relaciona com o Watson? Porque parece que o Watson é talvez uma outra máscara do próprio, do próprio Sherlock, Sim. né? A máscara que se relaciona com o mundo, né? Como é que você vê esse relacionamento, assim? Assim, tem uma arrogância que a gente sabe desde os romances, né? Isso passou para as séries e pelos filmes dos anos 60, né? Quando os atores faziam. Então, eu acho que eles mantiveram muito bem essa arrogância que está potencializada na série. O Watson para quase ele fica até irritado, às vezes, porque fala, né, ele não me ouve, ele não me considera a minha opinião. E, de fato, o Holmes é tão genial que, de fato, né, as coisas que o Watson disser não vão também fazer muita diferença no curso das investigações. Né? Mas eu acho que ele tem um senso moral que o Holmes não tem, às vezes. Né? O Watson não é uma bússola, às vezes. Mas Watson, né, assim, então fica, mas Watson, eu não quero saber, mas Holmes, veja bem, talvez por esse lado. Eu falo, talvez você tenha razão, e sempre talvez você tenha razão, né? Mas eu acho que serve para pelo menos dar um contrapé, né, dar uma seguradinha, um freio ali, não sei se moral ou se ético. Sabe, quando eu assisto a série, assim, me lembra um pouco... talvez não tanto o Sherlock Holmes, mas sim o nosso Watson, um pouquinho o Sancho Panza, com relacionamento com o Dom Quixote, né? Porque o Watson é um pouco Sancho Panza que... É o chão, né? É o chão, o popular, são os dos ditados populares, que traz um pouco o Sherlock... Senso comum, né? Exatamente, para a realidade. Falando, olha, não, está na hora de comer. Bem assim, sabe, uma coisa mais... A própria relação com a senhora Hudson, né? Que aquela senhora que cuida deles é uma governanta, mas também quase mãe, né? Meio maternal, assim. O Watson que trata ela como gente, porque o Holmes parece que passa batido por ela, só dá ordens, aí ele não está nem muito preocupado com ela. Né? Pois é. Bom, olha, vamos continuar falando um pouquinho do nosso personagem aqui, desse relacionamento, mas vamos dar um break. No segundo bloco a gente volta. Okay. Voltamos já. Você está ouvindo Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Voltamos para o segundo bloco do Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Hoje recebendo aqui no estúdio nosso amigo o professor Jean-Pierre Chauvin. Ele está falando sobre Sherlock com a gente, Sherlock Holmes, né, a série, e também sobre os romances, né, porque tem romances, tem contos. Enfim, o Conan Doyle se divertiu ao longo da vida inteira produzindo obras com o mesmo personagem, com os mesmos personagens. Hoje é muito comum a gente assistir a série e a partir da série você vai para os livros, né? É um instigador da leitura. Sim, né? O que é ótimo. O que é ótimo, né? Especialmente uma série que é tão bem produzida como essa. Então, se o nosso público, os nossos ouvintes quiserem começar, né? Começar a ver os livros do Sherlock Holmes, você tem alguma sugestão por onde começar? Eu acho que tem dois caminhos possíveis. Um é você respeitar a ordem, ou a sugestão que eu acho que o próprio Conan Doyle pensou em vida, né? Começar com o Estudo em Vermelho, enfim, e seguir até o... Opa, qual que é? Então, é o Estudo em Vermelho, né? Isso. Inicialmente ele foi, deixa eu ver a data aqui, ele foi lançado em 1887, né? Isso, ele que apresenta os dois, né? Isso, aí começa, né, aquela relação, eles vão morar juntos, enfim. Então, eu acho que é interessante para os leitores conhecerem o universo mais, porque é engraçado que o Sherlock conhece o Watson numa situação... Estou oferecendo quarto e eu estou querendo quarto, aquela coisa quase classificado. E o Sherlock já, para impressionar também o Watson, já dá uma descrição. Você veio de uma guerra não sei onde, a sua roupa é não sei do que, a sua mala, e já faz uma dedução impressionante. O Watson fala, nossa, mas
Você me conhece já. Esse cara, né? nem já foi apresentado Pois é. ainda. Né? Então, essa mania de mostrar quem entendeu as coisas antes de os fatos virem à tona, isso seduz o outro. Você fala, nossa, mas esse cara é um... Né? Pronto. E ele acaba sendo o secretário dele... a carreira inteira, praticamente, né? Sim. com momentos de maior ou menor tensão, né? Sim, porque, de fato, sim. Esse relacionamento é tenso em Sim, alguns momentos, né? Na série isso aparece também? Aparece mais na série, inclusive. Acho que eles até enfatizaram na série, né? Então, outra coisa que é interessante também, os elementos tradicionais, mesmo que a série seja passada nos dias atuais, Sim. os elementos, por exemplo, Baker Street. Sim, a plaquinha está lá. A plaquinha está lá. Então, como é que foi trabalhado isso? Né? Como é que trazem... Porque Baker Street, a rua existe. Sim, né? existe. Foi... E ainda hoje tradicional dos médicos mesmo, né? dos escritórios, advocacia, quer dizer, uma rua prestigiada em Londres. Assim. Mas é interessante pensar que eles usaram muito bem essa série, né, Sherlock, usaram bem também os transportes públicos, adaptaram, né? Então o táxi, que até hoje na Inglaterra tem aquele modelinho, aqueles carros mais modelo antigo. Como é que é? Conta pra gente. Que estão no lugar desses cabriolés, século XIX, as carruagens para 2 passageiros ou 1. Sim. Né? Então, assim, a impressão que dá é que eles modernizaram sem perder essa ideia de movimento em Londres, muito intensa na série. Sim. Tem que ir não sei onde, aí pega um táxi. Tem que ir não sei onde, pega um táxi. É muito similar, como se tivesse só trocado os elementos, né? Então, outra coisa, porque a série foi em grande parte, né, ela é filmada principalmente em Cardiff, no país de Gales e tal, e em alguns momentos também em Baker Street, porque tem que parar tudo para ir ao... Aí vai lá, muda a locação. Porque é um ponto tradicional, é um ponto de referência que as pessoas até hoje vão visitar. Sim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em Londres. Não, infelizmente não. Então, eu fui lá visitar e está lá, E é né? uma coisa, né? Deve mexer com a gente. É uma roubaria que se faz lá, e tem a estátua, né, do Sherlock Holmes ali e tal. As pessoas vão, e tem o museu Sherlock Holmes ali, que foi... Ou seja, é um lugar inexistente que de repente virou um museu. Né? Ele recebia as cartas e tal. Interessante, né? E assim, nos livros, eu queria te perguntar também do arqui-inimigo, né? Do arqui-rival, o Moriarty. Sim. Na série, eu não quero dar spoiler, mas assim, como é que fica, né? Porque nos livros ele se estende. E na série e tal, conta um pouquinho o que é e o que representa o Moriarty. Ele é uma espécie de Holmes do avesso, né? É um alter ego do Holmes, só que tudo do avesso, né? Enquanto o Holmes supostamente persegue a verdade, a justiça, o Moriarty fica praticando justamente o contrário. Acho que é um pouco óbvio, é o vilão típico, né? E, nesse sentido, acho que é uma espécie de precursor dos vilões de HQs, da Marvel, né? Que essa ideia do... Ele tem algum, digamos, superpoder ou é esse superpoder mental que ele tem? Eu acho que ele é mental, a inteligência pro mal, assim, terrível, né? E na série isso eu acho que é muito potencializado também, quer dizer, a série, por ser o apelo da imagem, não só do texto, a gente não tem nossa imaginação trabalhando, então ele tem que fazer um personagem muito impressionante, e eu acho interessante que na série ele é muito malvado, né? Eu acho que mais até que nos livros. E é um ator que faz, ele é muito bom também, ator, né? E ele atua de um jeito, ele faz aqueles olhares meio malucos. Isso, né? O Moriarty é feito pelo Andrew Scott. Isso, né? ele é excelente ator também. O nível dos atores, né? O próprio irmão do Holmes é uma curiosidade, né? Ele é co-produtor e co-roteirista da série, né? Sim. Né? Então, né, o Mycroft Holmes. Certo. Né? Que também é tão arrogante quanto o irmão. Isso é meio genético na família, parece, né? Certo, mas é verdade. É interessante que o personagem, na verdade, é um ator também, mas que também produz e participa ativamente da série, né? Da concepção da série. Então, acho que ajuda muito, né, a narrativa. Porque o Mark Gatiss, né? Ele, inclusive, acho que ele veio para o Brasil há um tempo atrás, deu umas palestras e tal. Né? Ele está bombando. Está bombando, aqui, né? Então, assim, tem uma coisa curiosa, porque o Sherlock Holmes não mantém relacionamentos amorosos. Né? E nessa série... Ele se encanta com uma moça lá, mas... Fica só na sugestão, né? Parece, a gente também não pode dar muito spoiler, mas o pessoal tem que assistir, né? Mas aí, em algum momento da série, na última temporada, parece que eles soltam despertam
Ele solta assim eu te amo para uma mulher, né? Durante uma mas isso daí já se tentou fazer, né? Sim. Já tentaram humanizá-lo. Sim, acho que a versão da série, ele é tão absurdamente quase assexuado, digamos assim, e as pessoas acham que para aproximar do nosso mundo mais solto, mais liberal, talvez, não, esse cara tem que alguma coisa de um homem, de humano, tem que ter, né? Assim. Alguma fraqueza, digamos assim, ele teria que ter. Outra coisa também, para a gente fechar esse segundo bloco, que eu ia te perguntar, também é um relacionamento com a literatura e a série. Muito bem. Aquele do Elementaríssimo. Elementar, meu caro Watson. Isso não está nos livros, não é? Pois é. É curioso isso, porque todo mundo fala, e aí? Elementar, meu caro Watson. Isso não está nos livros. Não é bem isso que ele fala, né? Ou então ele fala elementar, mas depois tem outra frase no meio, mas é claro, Watson. Quer dizer, não é exatamente isso que ele fala, mas virou, né? Por uma questão elementar, foi pego sozinho, juntaram com o meu caro Watson, e virou uma expressão. Porque o que eu vi aqui que foi tomado de uma peça de teatro, né? Que queriam fazer que ficasse alguma marca própria, aí o ator inventou de falar isso. Quase um estribilho, né? E ele fica elementar, meu caro. Aliás, nem na série isso aparece, né? Não tem. Porque não é fiel ao livro, não vai aparecer. Né? Então, isso que eu ia te perguntar também. Sim. As histórias, mesmo sendo transpostas, o roteiro é fiel aos livros? Por exemplo, na sucessão dos elementos, na descoberta dos casos e tudo mais? Não. Tem uma fidelidade ou não? Não. Acho que narrativamente não. Eu, por exemplo, o Baskerville, o cão dos Baskerville, isso. É totalmente diferente, porque imaginaram uma base militar, né, na Europa. Não tem nada a ver com a questão daquelas montanhas que aparecem no livro, que tem um cachorro supostamente, não sei onde, escondido. Sim. É outra proposta, é um experimento radioativo, é outra. Eles modernizaram, inclusive, a forma para justificar o cachorro ter aquela aparência monstruosa. Certo. No livro, eles usam outro expediente muito mais simplório. Qual seria? Sem querer dar spoiler. Não, mas aí no livro... acho que não é tão, né? Acho que eles descobrem, né, que alguma coisa está atacando os humanos, né? E acham, deve ser um lobisomem, o que será que é? É um bicho monstruoso da selva. E de fato tem uma selva comum às duas narrativas. Mas no livro o cachorro tem uma pintura especial que faz realçar os olhos. Então, quem vê o cachorro testemunhar, ele tem olhos de fogo. Sim. E na série não é isso que acontece. Na série, de fato, tem uns poderes radioativos. Então ele de fato tem alguma... outra proposta. Né? Certo. E ele é um guardião, esse cão, alguma coisa assim? Na verdade, no livro dá uma espécie assim, que ele está defendendo uma propriedade e afugentando as pessoas, né? Por interesses, obviamente, escusos. E na série tem esse componente e tem também a questão militar que está sendo trancada a 7 chaves. Então, tem isso também. Aí lembra... Bom, é que dentro dos mitos, né? Como a gente estava conversando antes do programa, né? Então, sempre pensando nos mitos. Eu não consigo deixar de ver mitos na literatura. Claro. Então, tem a história do cão Cérbero, né? Então, é o guardião. O guardião do inferno. Isso aí. Então, os cães de Baskerville, né? Enfim. Muito bem, vamos para o nosso terceiro bloco e já voltamos. Vamos falar um pouquinho da produção em si. Já voltamos. Você está ouvindo Mega Séries com Sandra Trabuco Valenzuela. Voltamos para o terceiro bloco do Mega Séries, hoje falando de Sherlock Holmes com o nosso convidado Jean-Pierre Chauvin, professor lá da ECA e da Faculdade de Letras lá da USP. Muito bem, continuando aqui. Falando um pouquinho da escolha dos atores, porque eu acho que é fundamental, né? Para a produção, a escolha dos atores, a sofisticação da produção da BBC, enfim. Assim, o Benedict Cumberbatch, ele foi escolhido depois que os produtores, especialmente os roteiristas, né, que é o Stephen Moffat, ele viu o ator num filme, Atonement,
que em português foi traduzido como Desejo e Reparação, porque Desejo e Reparação também foi o nome em português do livro que inspirou o filme, do escritor britânico Ian McEwan, vou repetir, do escritor britânico Ian McEwan. Então, esse filme, né, que foi, dos atores principais foram James McAvoy e Keira Knightley. Nesse filme, o Benedict Cumberbatch, ele faz um pequeno papel, só no início do filme, só que ele é tão marcante, ele mostra logo no início a personalidade forte do ator. Sim. Né? A gente está também conversando aqui, porque o Cumberbatch, ele consegue dar um tom, uma idiosincrasia aos personagens, mesmo quando ele não tem nenhuma mudança, por exemplo, forte de maquiagem, de roupa, nada disso. Estava lembrando de outros filmes dele, né? Por exemplo, Doutor Fantástico, que é uma coisa extraordinária. É um super-herói, não tem nada a ver com Sherlock, né? Só a questão de procurar o bem, supostamente. Mas é outra para pôr aquela capa dele que é mágica. É outra. É muito mais fantástico, talvez, né? Mais inverossímil, talvez. E o olhar do... E o olhar, né? Muda, é outra pessoa, outra, né? Mas ele é a mesma voz, é a mesma forma de atuar. E ainda assim se percebe umas diferenças, né, para cada papel. O jogo da imitação também, que ele faz. Excepcional. Né, que é um drama terrível, né, de um matemático homossexual que descobre uma forma de deceptar o código dos nazistas. Exatamente. Né, assim, é uma coisa impressionante. É impressionante, né? E baseado em história real e tudo, enfim. Sim. É excelente. A interpretação dele eu acho que é um dos mais importantes atores hoje. Dessa geração, acho Dessa que geração sim, né? É um dos destaques que a gente... E ainda ele tem aquela característica da escola inglesa, né? Sim. Sim, né? Tradicionalíssima. E o Martin Freeman tinha que ser o par dele. Pois é. Depois de várias... Né, teve vários testes de audição com atores. Ninguém... Você sabe alguém que tenha feito que... agora não fugiu, assim, mas eu lembro que um que faz Doctor Who hoje, esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele agora. Ele está atualmente no Doctor Who, que é uma série inglesa também muito longa, acho que é a mais longa de todas, né, que já tem décadas de existência. Mas Martin Freeman foi escolhido justamente porque em cena eles fizeram testes com os dois de leituras dramáticas, e aí parece que eles viram, esse aqui, ele tem que ser mais sério um pouco. Sim. E não pode ser extravagante quanto outros autores, não pode parecer mais que o Sherlock, né? Certo. Esse problema. E também tem que transmitir uma certa calma, uma certa, sabe assim, aquela questão da bússola que a gente falou antes, né? Uma certa. E o Holmes é que tem que, né? Ser ele irônico, que tem que aparecer e o outro não. Ele é o tem escada para ele, na verdade. E o Freeman é um ator muito bom, né? Assim, para fazer esse papel também cool, né? Mais calmo. Então, eu estava vendo aqui a relação de filmes, né? Inclusive tem o Hobbit. Sim, pois O Freeman fez o Hobbit. Ou seja, é uma jornada e tanto, uma jornada, literalmente. Sim. Pois é. E aqui também, o nosso roteirista, o Steven Moffat, ele também foi um dos roteiristas da série Doctor Who. Pois é. É tão extensa essa série que eu acho que todos os britânicos trabalharam, né? Os roteiristas todo mundo, né? trabalharam nessa série. Bom, outra coisa, questão de agenda. Nós vimos aqui que são apenas 3 episódios por temporada, com um episódio que foi solto, assim, né, em 2016. Faz um filme, né? Eles são praticamente filmes, né? São 90 minutos. Então, o que acontece, né? Será que vai ter a nossa 5ª temporada? Então, eu vi boatos em algum desses sites IMDb da vida que parece que há uma renovação em curso, né? Que eles vão assim, por ano a ano não é muito extenso, porque a agenda deles é muito, tanto o Freeman quanto o Cumberbatch tem uma agenda com filmes, entrevistas, etc. Séries, outras séries. Eles são convidados para outras pontas, né? Como ele fez o filme, cinema, por exemplo, né? O cinema. Então, acho que de fato esse conciliar uma agenda muito complicada dos atores, né? Não só deles dois, mas também dos roteiristas. Certo. Né? Mas a gente fica na torcida. Eu acho que sim, mas não sei muito mais porque que isso, não está encerrada, né? Não está Ficou encerrada, aberta a possibilidade de retorno. Mas, pelo que eu vi também, menos de 2 anos, acho que
né? Lá para 2019. Se sair, vai demorar um pouquinho ainda. Vai ser 2019. 2018, acho que sem chance. Eu acho difícil. Não sei, né? E assim, ficamos órfãos por... Mas órfãos de séries, né? E é comum, né? Nessa série, várias vezes já aconteceu de ficarmos... A gente fica esperando, né? Enfim. Bom, também essa série, né, Sherlock, acumula prêmios como BAFTA, Emmy, Globo de Ouro, ganhou já em várias categorias. E o que se espera, talvez esse ano, um destaque seria para o último episódio. Todo mundo está falando muito do último episódio, The Final Problem. Tem alguma coisa que você queira destacar, assim? Porque é aquele episódio que fica tudo... tudo em suspenso também. Suspenso. A gente não sabe o que vai acontecer, né, os personagens. Assim, evitando dar, né, novamente spoiler, contar coisa antes. Mas eu acho que eles estão seguindo o que o Conan Doyle tentou fazer nos livros, né? Há uma história de Conan Doyle, ele não gostava, ele começou a criar uma bronca do personagem no século XIX e matou, né? Isso é conhecidíssimo. Mas aí o próprio público entrou no folhetim e falou, não, você vai dar um jeito de reeditar esse herói. Aí ele renasceu. Quem que renasceu? O próprio Sherlock Holmes, que tinha morrido numa queda de uma área de cachoeira, ele volta, ele ficou preso numa pedra, ele dá um jeito de voltar ao herói. Então eu acho que na série também tem isso, né? Essa sugestão de que ele, né, vai não vai, né? Mas isso é típico dos super-heróis, né? Típico, eles, de repente, renascem, são as fênix que vão renascendo para a nossa alegria. Para a nossa alegria. É verdade. Muito bem. Jean-Pierre, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Espero que você volte outras vezes. Voltarei, com certeza. Eu espero que você volte a falar da 5ª temporada também. Sim, a gente fala de novo, sim, com certeza. De Sherlock. Muito bem. O Mega Séries dessa semana fica por aqui. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Mega Séries é apresentado todas as terças-feiras às 10 da manhã, com reapresentações às quartas, às 8 da noite e às quintas, às 3 da tarde, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.